Programa Nosso Jeito de Ser. Um oferecimento Ronde, hidráulica e elétrica. MDC4 Publicidade. Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Oi, filha. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, Tá você? Você também. Gostei. Obrigada. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a Juliana, mas eu vou chamá-la de Juju, porque eu conheço ela há 5 anos. E eu sempre achei que fosse Juju, Juliana, porque a mãe dela pôs esse nome chique nela, mas eu vou falar Juju, para mim é mais fácil, tá bom? Sim. Tudo bem com Tudo você? bem. Obrigada Seja por aceitar o bem-vinda. convite da Eu gente. que agradeço. Nós vamos hoje falar sobre... Como que é? Síndrome de Potts. Eu não consegui falar isso. Me ajuda. Síndrome de Potts e síndrome de Ehlers-Danlos, que é SED, né? A sigla da Potts é Potts e a sigla da SED é SED, que é síndrome de Ehlers-Danlos e síndrome da taquicardia postural, que aí fica Potts. Tá, uma é interligada, uma, como que é que uma é por causa da outra? Então, Explica pra é gente. comum que a pessoa que tenha Ehlers-Danlos, né, Uhum. a SED, desenvolva Potts. É uma das comorbidades que pode acontecer. A Potts não existe só para quem tem essa síndrome, né? Mas é mais fácil você desenvolver. A chance é maior e, assim, são mais casos. Então, se você tem SED, é provável de você desenvolver várias comorbidades, dentre delas a Potts. E qual A Gil é portadora, né? dessa síndrome? Dessas síndromes. Sim. Não, é só para explicar, né, para vocês que estão aqui nos assistindo, que ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque ela é portadora dessas síndromes, né, Gil? Sim. E como que você chegou nesse diagnóstico? Qual foi a que aparece primeiro ou não tem nada a ver? Então, como eu nasci prematura, né, eu tive algumas questões, mas nada que fosse identificado, né? E aí eu sempre tive alguns problemas na infância, com, por exemplo, essa hipermobilidade, que a SED dá essa hipermobilidade, Uhum. então eu deslocava fácil, quebrava um osso, ou me machucava muito fácil, então eu não participava de educação física na escola, porque eu ia para o hospital. Entendi. Sempre tive essa intolerância ao exercício, né? E algumas coisas que iam ficando sem sentido e que ninguém sabia por quê. Mas não era algo que me fazia correr atrás de saber o que eu tinha. E aí, acho que foi em 2020, 2021, no meio da Covid, assim, eu tive um Covid bem forte, não cheguei a ficar internada nem nada. Uhum. Mas aí eu comecei a ter uma taquicardia. E aí a Covid passou, mas os sintomas não passavam. Uhum. Então eu continuava com cansaço, com a fadiga, com a falta de ar. E essa taquicardia, que ia pra 180 o coração. Nossa. Assim, bem alto. E aí a gente ia pro pronto-socorro. Esse era o sintoma. A taquicardia. A taquicardia. E aí os outros sintomas a gente achou que era porque eu tava me recuperando da Covid. Então cansaço, as outras coisas. Também tava vomitando muito. Vários sintomas gastro, né? E aí a gente ia pro pronto-socorro quase toda semana. Por conta da taquicardia. Porque eu tinha o oxímetro, né? Sim. Eu media. E aí ia pro hospital, ninguém descobria nada, fazia eletro, e os médicos falavam que era ansiedade. Às vezes nem pediam... uma crise de ansiedade. Isso, às vezes nem pediam exames. Só falavam que era e me davam diazepam, todos calmantes possíveis. Chegavam a me dar até Fenergan, sabe? Que Sei. Pra alergia. pra alergia, pra abrir a garganta. Uhum. Pois é. E nada baixava o coração. Então não tinha como ser uma crise de ansiedade se eu já tava
pra ser apagada, né? Porque crise de ansiedade, daí você médico dorme um pouquinho, já passa, né? Sim. E aí, mas nenhum médico pensava em ser outra coisa. E principalmente por eu estar no espectro autista, quando eu chegava pro médico e falava, então ele anulava tudo que ele podia pensar Entendi. sobre, que ele já jogava tudo pro espectro. É. Então, se você tem espectro, você é ansiosa e é por isso. Hum. Então, eu até cheguei a passar por psiquiatra e ficava tomando Calmante. calmante o tempo inteiro. Então, eu vivia apagada e com o coração acelerado. Aí foram longos 4 anos nisso. Nossa. Pra descobrir. Com muito cansaço. Eu trabalhava antes da Covid, tive que parar de trabalhar, tive que parar de estudar, porque eu não conseguia. Não Eu conseguia acho que chegar afeta até o psicológico, Sim. né? Porque você fica naquela que você não sabe o que de achar que você tem um tem. transtorno e não saber como mudar Não isso sabe e nada como. resolver, né? Sim. E aí eu parei tudo. E aí depois de 4 anos nisso, praticamente na cama, só indo em médicos e ouvindo a mesma coisa, eu tava assistindo TikTok. E aí eu vi uma moça, acho que o nome dela é Valon, é uma modelo que tem Uhum. a síndrome. E ela tava falando como eram os sintomas. E aí quando eu vi, falava da taquicardia sem motivo, né? E falava da sede. E aí a hora que eu vi aquele vídeo, eu comecei a chorar. Porque eu falei, é isso que eu tenho. Se você conseguiu se identificar ali. Porque eu passei esses anos olhando doenças, olhando coisas, pra saber o que eu tinha. E a hora que eu vi, eu tive certeza. E aí eu peguei o oxímetro e fiz o teste. Que é você deita, coloca o oxímetro e mede. Aí, por exemplo, deu 60 batimentos. E aí você fica de pé, espera uns minutos e mede de novo. E aí foi pra 160. Então 100 batimentos a mais. E sem fazer, tipo, um esforço. Sem fazer nada, só Um exercício, deitar. sem fazer nada. Não. Só deitar e levantar. A diferença da postura. E é por isso que chama taquicardia postural. Que é por conta da diferença da postura. E aí, nesse momento que eu medi, fiz vários vídeos comprovando. Eu cheguei até a marcar uma médica do convênio e ela disse que não era nada disso, que eu era louca, praticamente ela falou isso. Nossa. Enfim, foi bem difícil. E aí a gente foi logo para um médico especialista que a gente achou na internet, né? Ele é arritmia. Como que fala? De coração? Cardiologista. É um cardiologista. É que tem outro nome, arritmologista. Tá. Que ele é mais especialista nessa questão de acelerar. Isso, sim. Do batimento errado, né? E você já tinha ido antes em vários outros cardiologistas e nenhum outro cardiologista tinha feito, tipo, nenhuma hipótese sobre isso? Não. Assim. Eu fui no cardiologista, o máximo que eles passavam é o mesmo que fazia no hospital, que era o eletro. Ninguém chegou a passar nenhum holter, nada. E aí eu falava que eu era autista e até o cardiologista jogava pra isso. Jogava pra isso. E aí esse médico pediu muitos exames. Então pediu o exame para POTS, que chama tilt test, que é o teste da mesa inclinada, que você fica deitado em pé, a mesa inclina, né? E eles vão medindo seus sinais vitais e os seus sintomas. E outros exames para descartar qualquer outra doença. Então fiz todos os exames cardíacos, todos os exames de sangue possíveis, de todas as doenças possíveis, para ter certeza que é POTS. Que era isso. E aí eu fiz o tilt test, e aí logo tive o resultado e voltei no médico, e realmente tinha essa diferença na postura, né? Que não existe outra explicação, né? Sem ser a POTS. E aí eu tive o diagnóstico.
E aí que muda bastante coisa, né? Porque a gente parou de ir no pronto-socorro, de ficar procurando. Acho que dá até um alívio, né? Assim, Sim. nossa, agora eu sei o que eu tenho, né? Sim. Não é nada do que diziam, não é ansiedade. E aí eu acho que dá até um alívio, né? Sim. Como que isso afeta na sua vida hoje? Então, muita coisa. Na sua rotina, né? Na sua rotina Sim. diária ali. Eu passei a fazer, depois do diagnóstico, o tratamento correto, né? Porque eu tomava muitos ansiolíticos sem necessidade, que Sim. piorava o quadro. Nossa. Então, a gente trocou os medicamentos, começou o medicamento correto, medicamento também para o coração não acelerar. E não existe um remédio para a síndrome, né? São para os sintomas. E a gente começou a ajustar, e aí foi que também eu descobri a SED por outros vídeos, outras coisas que eu fui... O que é a SED? Então, a SED é síndrome de Ehlers-Danlos, que é síndrome do homem elástico. Tá. É bem complicada, assim, até pra mim é um pouco difícil de entender. Pra você entender. Mas é uma síndrome genética rara, que está muito associada ao autismo. Assim, a maioria das pessoas que tem a síndrome também está no espectro. É muito comum estar interligado. E ela meio que faz tudo, assim, falando de uma forma não... Uhum. faz tudo ser elástico. Então, suas veias são elásticas, Tá. as suas juntas... E era o que fazia com que você se machucasse Sim. muito. Isso, exatamente. E isso teria que ter sido visto pelos pediatras. Eu já, Tá. já tinha questões, deformidades. Eu tenho deformidade no dedo, dá pra ver que Nossa. Tá vendo? Uhum. Da E os síndrome. pediatras Nunca. nunca falaram nada. Então, por isso que é também importante conhecer, né? Porque mudaria muita coisa se eu tivesse, pelo menos, essa síndrome. Esse diagnóstico Diagnosticada. antes, Sim. né? A gente vai rapidinho para um comercial e a Tá gente bom. já volta para falar mais um pouquinho sobre a importância da gente ir atrás de um diagnóstico correto, né? Estamos de volta. A gente vai falar um pouquinho sobre o que fez ela perceber e ir atrás de um diagnóstico e como ela leva a vida dela hoje, né? Gil, Sim. como que é seu dia a dia? Então, eu queria falar um pouco também como exatamente o que é a síndrome de Potts, né? Que eu acabei não falando especificamente. Mas é uma desautonomia do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso, ele manda nas coisas do corpo. Então, na Potts, ele não reconhece que o sangue tem que subir. Então, ele desalinha também os batimentos, a pressão arterial, e o sangue fica para baixo, ele chega pouco na cabeça. Então, dá tontura, dá fadiga, e o coração acelera justamente pela falta de sangue, porque ele quer enviar sangue para a cabeça. Então, ele acelera justamente para você ter sangue. Então, é por isso, o sistema nervoso não manda o sangue para cima. Então, E os tem uma sintomas posição- seriam taquicardia, Taquicardia, tontura, fadiga extrema, né? Aquela sinais coisa... de alerta, né? Sim, Que vale a sinais de pena alerta. investigar mais. E para você ter certeza que você quer investigar, é fazer o teste que eu falei. Deitado, em pé, ver se tem essa diferença. Porque para Potts, você pode não ter todos os outros sintomas. O que você tem que ter é a taquicardia postural. Tá. Isso que eu ia perguntar. Se você tiver, mesmo se você estiver deitada, relaxada, você vai estar É a diferença a hora que ela levanta. Hora que você levanta. Deitada vai estar normal. Vai estar normal. E você levantou sem fazer nada, já vai Isso. dar uma alteração. Exatamente. Ou sentado ou em pé vai dar diferença. E no seu dia a dia agora, para sua vida, para você ter uma vida saudável, quais são os cuidados que você precisa ter? O que você precisa se atentar? Então, aí mudou bastante coisa, né? Agora eu vou estudar online,
Eu não posso fazer as mesmas atividades que todo mundo, não posso ir me exercitar, por exemplo. É tudo com muita cautela. Uhum. E agora eu passo com um médico que é o José Darlan, aqui de Jundiaí. Então eu tenho consultas mensais Tá. e contato direto com ele. Então toda semana mandando mensagem, vendo uma coisa que eu tô sentindo, trocando medicamento. Ah, importante. Então É um ter esse acompanhamento bem... Isso. certinho. E medicamento, que são os beta-bloqueadores, né, para o coração não acelerar. Uhum. E assim, o mais importante para a síndrome que eu tenho hoje é tomar muito líquido. E até um gasto excessivo, porque são em média 3 Gatorades por dia. Ah, você tem que tomar tem que ser o Gatorade. isotônico. Sim, é como se fosse um medicamento para síndrome, para ajudar Por no quê? volume do sangue, Ah, tá. para ajudar o sangue a circular. E um dos sintomas da POTS é desidratação. E aí prejudica muito. Então você tem que ter essa hidratação fora do normal. E aí também uma coisa que ajuda para quem tem POTS e pressão baixa é estar sempre adicionando sal na alimentação. Eu ia perguntar da alimentação. Tem uma alimentação específica? Tipo, pode alguma coisa, não pode alguma coisa? Então, até por conta da sede, causa muita coisa intestinal. Então eu tenho intolerância a glúten e intolerância à lactose. Tudo isso por conta da sede. E é claro que muda nos sintomas da POTS também, essas coisas intestinais. Então eu tenho uma alimentação mais regrada. E sempre com mais sal, e assim, não posso comer muito, tem que comer poucas quantidades, porque também acelera o coração. Qualquer coisa acelera. E tem que comer tipo de 3 em 3 horas, tem que comer Isso. pouquinho, mas Tem que comer o tempo inteiro. Não ficar muito tempo sem comer. Em jejum. E, como fala? Comer pouca quantidade. Comer pouca quantidade. Isso. Eu acho muito importante, né, essa questão da gente expor aqui, né, as suas síndromes, justamente para ficar de alerta, né, para quem está nos assistindo, ir atrás, se algum desses sintomas acontecem, né, com vocês, com muita frequência, vão né? atrás para entender realmente, né, é importante a gente saber o que está acontecendo com a gente. De repente, você se descobriu com várias síndromes, né? Sim. E aí é importante você saber o que você precisa fazer, né? Para você ter uma boa qualidade de vida e saber que é possível, né? Ter uma boa qualidade de vida desde que a gente entenda e saiba o que é que tá acontecendo com a gente, né? Sim, e é muito importante ter o diagnóstico antes, né? Para não ficar todo esse tempo sofrendo e já não tomar os medicamentos errados, né? Então, para os médicos também pensarem que nem tudo é só questão mental, né? E para as pessoas também não acharem que sempre é ansiedade, que aí acaba correndo risco, né? De sempre botar a culpa nisso e ter outras coisas. Qual foi, assim, a reação dos médicos e dos familiares, né? Quando descobriu que você tinha... Assim, para certa parte foi um alívio, para outra parte talvez acho que uma falta de entendimento, no sentido de não saber o que é, não ser uma doença conhecida. Então falta de conhecimento mesmo e de não entender que realmente existe a doença. São poucos casos, assim, você tem... Sim. Os casos aumentaram muito depois da Covid. Muitas pessoas depois da Covid tendo casos. Sempre existiu, é uma síndrome rara, mas agora muita gente descobrindo. Acabou sendo descoberto depois disso. Que acabou acontecendo muitos casos. Isso, sim. E Gil, nas suas redes sociais você fala sobre isso também, né? Sim. Eu tenho meu Instagram, que é Gil da Potts, que é um trocadilho com meu sobrenome, que é Gil da Inese. Então, Gil da Potts. Lá eu compartilho com a página Direito dos Sedianos, que inclusive agora está fazendo 6 anos de página, que eles trazem essa coisa da inclusão e de mostrar que existe, que precisa ser diagnosticado antes, a importância dos pediatras também saberem identificar na criança. Então, no meu Instagram, Gil da Potts, eu posto bastante sobre o meu dia a dia. Legal. Coloco dicas para as pessoas que têm a síndrome. Então, olha, fazer isso ajuda. Estão descobrindo agora, né? E todo mundo descobrindo junto, se ajudando, né? Eu troco muita informação.
Então, quem precisar, eu também passo contato de médicos, Ai, passo que legal. informações. Os exames que Muita você gente fez pra chegando descobrir. no meu direct perguntando, muita gente que tem os sintomas. Assim, é muita gente mesmo que eu chego a não dar conta. Sim, Então, mas quem quiser, eu passo médicos por lá, passo dicas. que legal. Você tem, assim, algumas pessoas que, tipo, vivem há anos, com isso, que nem você tem 19 anos, né? Que você tá Isso, falando pra gente. sim. Tem até uma pessoa de Jundiaí que eu conheço. Existem 2 Julianas, além de mim, em Jundiaí, que tem as mesmas síndromes. Uma delas é adulta e já tem há muito tempo. A filha dela tem, inclusive, por ser genético, né? Então, existem pessoas que estão... Foi teu, tipo, o diagnóstico bem tardio. Sim, Sofreu, tipo, a vida toda Sim. por uma coisa que poderia ter se resolvido bem lá na... sim. Lá atrás. Eu tenho uma amiga que é Giuliana, com os 2 N's também, que tem, acho que 18 anos, e descobriu depois de mim. Assim, ela achou que eu tive uma vaquinha para ajudar no tratamento, ela procurou e achou meu nome, e entrou em contato comigo, porque ela tinha os sintomas. E aí eu ajudei ela, enfim, agora ela tá com o diagnóstico das mesmas síndromes. Nossa, qual com a a idade super importância, né, parecida. de descobrir o quanto antes, né? Gil, nós estamos com o nosso tempo esgotado já. Muito obrigada Eu que pela agradeço. presença, por vir aqui, por falar sobre isso, que é algo, né, que às vezes a gente não quer falar muito, mas é importante. Então, parabéns sim. por você ter reconhecido Obrigada. essa importância, pelo bem que você tem feito às pessoas que te procuram. Se vocês tiverem alguma dúvida, reconhecerem algum sintoma e quiserem os contatos, entrem em contato com a Gil através das redes sociais dela. Sim. E se cuidem, é importante a Sim. gente se cuidar. A saúde é tudo, né? É Muito verdade. obrigada pela sua Obrigada. presença. Eu Obrigada a agradeço. vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Um beijo, até o próximo programa. Programa Nosso Jeito de Ser. Um oferecimento Ronde, Hidráulica e Elétrica. MDC4 Publicidade.